Olá, meu nome é Pamela Araldi, este é o meu canal Eu Escolhi Florescer. Já tem mais de um ano que eu criei esse canal, tentei postar aqui algumas vezes, mas não consegui ter continuidade. Esse ano eu andei postando uns vídeos, acho que lá por abril, sobre rotina e organização, porque nós construímos essa parte aqui da casa, que é o meu quarto com o banheiro, e nós estamos nessa fase de mobiliar, de trocar alguns móveis, e eu queria compartilhar aqui. Mas eu confesso que depois isso pareceu tão sem sentido, sabe? Porque quando eu criei o canal, eu queria falar da palavra do Senhor. Mas eu passei por muitas coisas nesses últimos anos, coisas que eu irei compartilhar nos próximos vídeos, e eu não consegui dar continuidade, dar andamento nesse formato. E eu quero começar, recomeçar do zero, falando da palavra do Senhor. De maio para cá, o Senhor tem falado muito ao meu coração. É, e eu tenho sentido de lá para cá é, uma vontade muito grande de poder ver Deus, sabe? Assim, de poder contemplar Deus pessoalmente, sabe? E parece assim, sabe quando Deus te revira e tudo aquilo que fazia sentido para você deixa de fazer sentido? Nós gastamos tanto tempo em construir tantas coisas aqui na Terra. Eu falo por mim. E muitas vezes nós não temos essa visão de eternidade, visão de reino de Deus e querer fazer algo para o reino. Tudo que nós construímos aqui, não é errado sonhar, não é errado, né? Jesus já disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós gastamos toda a nossa vida para buscar em primeiro lugar as coisas desse mundo e deixamos as coisas de Deus em segundo lugar. Se der tempo, se eu conseguir, sabe, amados? Quando nós morrermos, tudo que nós construímos aqui vai ficar. Nada nós iremos levar. Mas tudo que nós fizermos em prol do reino de Deus, um dia nós vamos estar diante de Deus, ouvir benditos do meu Pai, né? Vinde benditos do meu Pai. Nós receberemos uma coroa do Senhor. E tudo que nós fizermos em prol do reino de Deus, em prol de pregar o Evangelho, cada alma que nós conseguimos, né, pescar e alcançar para o Senhor, nós receberemos uma herança eterna. A maior riqueza que nós poderemos receber, que nós poderíamos receber, é a salvação. Isso já é a maior riqueza. Mas o Senhor ainda nos promete um galardão na eternidade. E eu tenho pensado muito sobre isso, de querer contribuir para o Senhor. Sabe, como eu disse, esse desejo de poder, de querer ver Deus. Sabe assim, ao mesmo tempo tenho um sentimento tão grande, Pai, eu queria tanto te ver. Eu queria tanto poder te ver, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu não fiz nada para ti. Eu vou chegar diante do Senhor de mãos vazias, né? Eu preciso um senso de urgência de ter que fazer algo para o Senhor e fazer rápido. Eu creio, eu creio que nós estamos na última geração da igreja, né? Se você parar para olhar um pouquinho o mundo do jeito que ele está, a gente vê que muitas das profecias do Senhor, elas estão se cumprindo e Jesus está voltando. E às vezes nós estamos distraídos, preocupados com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Na verdade, se nós não vigiarmos, nós não cuidarmos, nos levarão para o inferno. E é sobre isso, amadas. De maio para cá, eu tive. É como se eu tivesse tido um encontro com Deus. Eu sou uma pessoa que fui para a igreja com 13 anos. Dos meus 13 aos meus 18 anos, eu estive muito envolvida com a igreja. Eu participei do grupo de coreografia, eu participava do louvor. Mas dos meus 18 aos meus 25 anos, eu fiquei um período distante. Quando eu fui para Campo Grande fazer faculdade, esse período eu acabei me distanciando da presença do Senhor.
E o inimigo assim me levou no banho-maria, porque nesse período eu não fui para a bebida, eu não fui me prostituir de uma forma geral, eu não fiz assim coisas escandalosas. Então para mim estava tudo bem, eu não estava prejudicando a vida de ninguém, então eu fiquei ali tranquila, adormecida, sabe? Sem se preocupar com de ter que fazer parte de um corpo, né, de uma igreja, sabe? Mas aí em 2017, eu voltei para a presença do Senhor, com 25 anos. Eu estou com 34. Mas eu vejo que todo o meu relacionamento com o Senhor, ele foi muito limitado. Eu não tive a minha figura paterna presente, o meu pai até hoje. Eu não tenho um relacionamento com o meu pai, não porque eu não quis, mas foi da parte dele. Ano passado que eu consegui ter o contato dele, do WhatsApp. Mas o meu pai nunca foi presente na minha vida. E quando eu tinha 7 anos, a minha mãe foi morar com o meu padrasto. Só que o meu padrasto ele foi alcoólatra, né? Nessa parte da minha infância e toda a minha adolescência, até os meus 18 anos, o meu padrasto foi alcoólatra. Então eu não gostava dele nessa fase. Por conta da bebida, a minha infância, né, dos meus 7, esse final da minha infância e a minha adolescência toda, assim, foi muito conturbado, de muitas brigas, muitos conflitos. Meus irmãos nasceram nesse período, o meu irmão e minha irmã. Então, assim, não tenho muitas boas lembranças dessa fase da minha vida. Então, assim, eu não consegui construir um relacionamento com meu padrasto de pai também, porque nessa fase eu não gostava dele. Mas, assim, no meu último ano da faculdade, com 18 anos, o meu avô faleceu, o pai da minha mãe. E eu fui para estudar, eu ganhei uma meia bolsa de estética, eu sou formada em estética. E minha mãe, ela quis que eu só estudasse, ela não quis que eu trabalhasse, ela quis que eu me dedicasse totalmente aos estudos. Mas quando o meu avô faleceu, ela passou por um período difícil de luto. E no meu último ano de faculdade, que foram 3 anos, o meu padrasto ele pagou todo aquele ano da minha faculdade. Então, a partir dali, eu comecei olhar para ele com carinho, porque ele não tinha obrigação de pagar minha faculdade, mas ele pagou porque ele quis. E isso gerou uma gratidão muito grande no meu coração. E hoje nós temos um bom relacionamento. Mas como isso não foi construído na minha infância, e eu já vinha com uma visão distorcida desde a minha infância, desde quando eu fui gerada, até hoje, eu ainda carrego alguns traços da rejeição. Eu já fui rejeitada pelo meu pai no ventre da minha mãe. E isso trouxe muitas sequelas em toda a minha vida, em todas as fases da minha vida. Eu tinha autoestima muito baixa. Eu sempre, na minha adolescência, principalmente, eu me achava muito feia. Eu achava que nunca ninguém ia gostar de mim, né? Eu tinha dificuldade de aceitar minha cor. Eu sempre fui muito magra. Eu não gostava do meu corpo, do meu cabelo. Eu não achava que eu era uma pessoa legal, que as pessoas gostavam de mim pelo que eu era, porque eu sempre fui uma pessoa mais retraída, mais introvertida, mais tímida, né? Nunca consegui ser uma pessoa muito extrovertida, de ter muitos amigos. Então, eu não gostava de ser quem eu era. E isso, assim, foram sequelas da raiz de rejeição. É, Nunca consegui falar não, até hoje, assim, hoje eu consigo falar, mas falar não não é algo muito natural para mim ainda. E eu sempre tive uma necessidade muito grande de agradar as pessoas ao meu redor, muita dificuldade de falar não, porque se eu falasse não, eu ia ser rejeitada pelas pessoas. Tanto que até assim, recentemente, eu tive um período de amargura por conta de algumas coisas assim também. Porque quando eu comecei a falar não, eu tive que lidar com a consequência de ser rejeitada, de ser excluída, de ser, sabe? E aí gerou um período de amargura na minha vida que eu irei contar em outro vídeo. Então, assim, e isso interferiu muito no meu relacionamento com Deus. Por quê? Eu só via Deus como o Senhor. Eu não conseguia ver Deus como um pai. E por mais que eu olhasse e chamasse ele de pai, era uma visão distorcida, pequena e limitada, porque eu nunca tive pai aqui na Terra. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com meu padrasto, mas é um relacionamento de padrasto.
Até assim, de janeiro para cá, algumas coisas têm mudado e principalmente de maio para cá, com relação a isso. Eu me vejo muito como o povo de Israel quando saiu do Egito, nesse período que eles passaram no deserto. Eles viram coisas extraordinárias de Deus. Eles presenciaram, eles viveram coisas extraordinárias de Deus. Durante aqueles 40 anos, Deus os alimentou com o maná. Deus, por várias vezes, né, fez água brotar da rocha ali e alimentou e saciou a sede deles. Os calçados e as roupas não se desgastavam, não envelheciam. Durante o dia, o Senhor guardava eles com a coluna de nuvens, né, e à noite com a coluna de fogo. Então eles viveram, além de ver o mar vermelho ali se abrir e atravessar em terra seca, assim, eles viram muitas maravilhas de Deus, mas a mentalidade deles não foi renovada. Por isso que eles não pisaram na terra prometida, né? Por isso eles não pisaram na terra prometida. E eu me vi assim, o Senhor me tirou de um lugar, tirou, tirou da minha escravidão, mas eu não conseguia, depois de ter saído deste lugar que me aprisionava, eu não conseguia viver. Jesus diz lá em João: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, que tenham uma vida plena. E muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, mas nós não conseguimos ter uma vida abundante. E eu não estou falando de riquezas. Eu estou falando de você ter abundância de paz. Hoje em dia, eu acho que a paz é o maior recurso de uma pessoa que está enraizada em Deus. Porque nós estamos vivendo num mundo caótico e você conseguir ter paz no meio ao caos, isso é algo que só o Espírito Santo pode tirar nos nossos corações. Então, isso é uma riqueza, isso é a abundância do Senhor. Você eu mesma vivi num lar totalmente desestruturado. E hoje poder ter uma família que não vive brigando, que não vive em pé de guerra, isso para mim é uma vida abundante, porque um ciclo foi quebrado, né? É como se realmente um ciclo, né, tivesse sido quebrado. Hoje, assim, eu poder chegar em casa e ter paz, isso é uma riqueza. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter paz em casa porque vive brigando, vive no meio de confusão, né? Então, assim, eu sou grata a Deus, porque muitas coisas já foram quebradas. Mas ainda assim, faltava mais. Eu precisava que. E isso não está completo na minha vida, eu quero viver mais. Então, assim, eu nunca tive é, uma referência paterna presente na minha vida. Eu tive o meu avô materno, que foi muito bom, mas eu nunca chamei ninguém de pai. Oi, pai. Receber um abraço do pai, receber o carinho do pai, receber a provisão do pai. Eu nunca tive isso. E quando eu olho para Deus, eu vejo Deus, o Todo-Poderoso. Mas isso trouxe sequelas no meu relacionamento com Deus. Por exemplo, até hoje, amadas, eu estou em processo aqui. Eu vou abrir as minhas fragilidades para vocês, para que vocês não coloquem em mim expectativa nenhuma de perfeição. Né? Deus é perfeito e nós precisamos estar perto de Deus, porque toda vez que nós nos achegamos a Ele, nós vamos sendo transformados, né? Nós vamos sendo transformados de glória em glória. A minha vida inteira eu tive dificuldade com constância, de ser uma pessoa disciplinada e constante, além de ter que lutar com o perfeccionismo, que é uma coisa que sempre me sabotou, sempre ter uma régua muito alta das coisas e por eu não conseguir atingir aquela expectativa, eu sempre desistia. E eu entendo agora que o Senhor está fazendo um processo na minha vida, que ele vai ser gradual e que eu preciso ter constância, né? Assim, buscar essa constância, mesmo que não seja perfeito do jeito que eu gostaria. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer devocional e de ter constância de oração, porque eu via isso como uma obrigação. E eu me frustrava muito também quando eu não conseguia. E hoje eu entendo que o devocional e a oração é relacionamento. É assim que nós nos relacionamos com o nosso Pai. A palavra de Deus é Deus falando conosco. E quando nós oramos, é nós falando com Deus. Então, o devocional, a oração,
ela não é uma mera obrigação, um ritual que nós cristãos precisamos cumprir. É o momento que nós nos relacionamos com o nosso Pai. E eu confesso que até hoje, isso ainda não é algo constante na minha vida, assim, disciplinada, de eu conseguir fazer todos os dias, do mesmo jeito, no mesmo horário. É algo que o Senhor está transformando dentro de mim. Mas o peso foi tirado do meu coração. Por quê? Quando eu conseguia ter a constância que eu gostaria, eu me sentia muito plena com Deus, muito amada por Deus. E quando eu fazia alguma coisa, né? Quando eu fazia alguma coisa que eu sabia que eu tinha desagradado Deus, quando eu não conseguia orar, quando eu não conseguia ler a palavra, eu simplesmente me escondia de Deus. É como se eu não conseguisse orar. E aí era muito mais difícil eu voltar de novo a ter aquela constância, porque eu não me sentia digna de estar diante de Deus. Eu não sentia que eu era realmente digna de falar com ele, porque eu estava errada e que ele não ia me aceitar. Mas isso é uma visão muito distorcida que a raiz da rejeição traz. Essa referência que nós temos com o nosso pai aqui, a gente às vezes acaba atribuindo a Deus, e o nosso Deus não é como o nosso pai terreno. Ele é o pai perfeito. E eu quero falar um pouco sobre a parábola do filho pródigo, né? Ou a parábola do filho perdido, que foi aqui que o Senhor curou essa visão que eu tinha de Deus. Em maio agora, recentemente, o Senhor falou profundamente ao meu coração com essa parábola. Eu não vou ler ela toda aqui, está lá em Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 32. Se vocês puderem, leiam aí na casa de vocês. E essa parábola, ela fala muito sobre a natureza de quem Deus é. Aqui na parábola, nós temos o filho pródigo, que é o filho mais novo. Ele chega diante do pai e pede a herança antes da hora. Ele pede a sua parte da herança e vai embora. E aí ele gasta esse dinheiro com mulheres, com os prazeres, e até esse dinheiro acabar. E ainda para piorar, acontece uma crise naquele período. E aí ele vai trabalhar, alimentando ali os porcos, e ele chega num momento tão deplorável da vida dele que ele deseja comer a comida dos porcos. E aí ele cai em si e lembra do seu pai, que os funcionários do pai dele comem bem. Aí ele pensa, vou voltar para casa, né? Nem que eu volte para casa do meu pai como um empregado, lá pelo menos eles têm comida boa. Então ele pensa em voltar para casa do pai, mas ele já não se acha mais digno de ser filho. E aí, quando o pai vê ele, né, aqui no versículo 22 diz: O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Então, quando o pai vê o filho, ele se alegra muito e prepara uma festa. E aí eu acho lindo aqui que fala que ele veste o filho com a melhor roupa e ele coloca um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Então aqui fala de aliança, né? O Senhor restaura a aliança conosco, né? O pai, ele restaura a aliança com aquele filho, recebe ele com festa. Esse é o pai, esse é o Senhor que nós servimos, esse é o pai que nós temos. É um pai que ele não joga na nossa cara quando nós voltamos, né? Todo quebrado, quando nós viramos as costas para ele. A partir do momento que você se arrepende e você volta, o pai te recebe com festa. Ele te recebe, ele prepara um banquete para você. Mas aqui nós vemos que o filho mais velho, o filho que nunca saiu de casa, ele fica muito bravo. Então a gente vê aqui nessa parábola, ela fala conosco profundamente de duas formas muito distintas, e eu me encontro nas duas figuras. O filho mais velho, ele nunca saiu de casa, ele nunca, assim, desagradou o pai, mas ele tinha um relacionamento com o pai como se ele fosse um servo. Ele não desfrutava das riquezas do pai e ele fica indignado
Tipo, esse seu filho aí foi embora, gastou tudo, e aí ele volta para casa e o senhor recebe ele com festa. O senhor nunca me deu nenhum novilho gordo para fazer uma festa para os meus amigos. Aí o pai olha para ele e fala: Filho, tudo que eu tenho é teu. É como se ele falasse assim: Você não fez porque você não quis. Porque o que eu tenho é seu, você pode desfrutar. E muitas vezes nós podemos estar também assim, como o filho mais velho. E eu me vi nas duas circunstâncias. Por conta dessa minha referência, toda vez que eu errava, eu queria me esconder de Deus. E mesmo estando na igreja, né, estando congregando, fazendo, né, as minhas funções ali na igreja, eu me via como uma serva. Eu não me via apenas. Claro que nós somos servos do reino de Deus. Mas o Senhor quer muito mais que isso, né? Jesus, ele nos deu o direito de chamar Deus de Pai. E isso é a maior riqueza que Jesus poderia nos dar, assim, além da salvação, o direito de ser filho de Deus. Né? Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como escravos ou como meros servos. Nós não conseguimos nos relacionar com Deus como filhos amados que nós somos, por conta dos nossos traumas, por conta de uma visão, né, distorcida de quem Deus é. Eu amo muito Romanos 12:2, que diz: Não se amolde aos padrões deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só vamos conseguir desfrutar dessa vontade que é boa, perfeita e agradável quando a nossa mente ela é renovada pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos, essa palavra ela entra no nosso coração, ela enraiza no nosso coração, aí a nossa mente vai sendo renovada. As mentiras vão sendo quebradas e nós vamos sendo libertos, curados e libertos. E essa palavra, ela transforma completamente o nosso coração. Amados, o inimigo não se importa que a gente vai para a igreja, não. Contanto que a gente continue pensando da nossa maneira antiga. Por quê? Nós não vamos desfrutar das riquezas que o Senhor tem para nós. E muitas vezes talvez nem alcançaremos a salvação por conta dessas visão distorcida de quem Deus é e de quem nós somos diante de Deus. E essa verdade aqui, ela foi libertadora. A minha compreensão da graça de Deus era muito pequena e muito limitada. Eu nunca vou ser digna da graça de Deus. Nunca. Nada que eu faça é suficiente para me salvar. E isso é a beleza da graça, porque ninguém, quando a gente vai ver lá em Apocalipse, ninguém foi digno de abrir o livro, só Jesus é digno de abrir o livro. Nós nunca seremos, e olha, que nós temos grandes homens da fé em toda a Bíblia. Homens que fizeram coisas extraordinárias para Deus, nenhum deles foi digno. Só Jesus é digno de abrir o livro. E essa é a beleza assim, a graça, ela é tão extraordinária, tão grandiosa, que ela é escandalosa. E muitas vezes nós não conseguimos acessar ela, porque ela é tão grandiosa que a nossa mente não consegue compreender, né? Ainda principalmente com essas lentes, é como se nós chegássemos diante de Deus, quando assim, eu vejo o meu caso, o que eu sinto assim, eu fui para a igreja, mas é como se eu estivesse usando um óculos e esse óculos estivesse todo sujo, sabe? Então eu conseguia ver algumas verdades da palavra de Deus, eu conseguia acessar algumas verdades da palavra de Deus, mas como eram pouca, não era uma transformação grande, eu ainda estou nesse processo e creio que vou estar até o último dia da minha vida. E a renovação da nossa mente, lá em Romanos 12:2, é como se a palavra de Deus começasse a limpar essa lente. E aí nós vamos conseguindo ver a palavra como ela verdadeiramente é, ela vai acessando verdadeiramente a nossa mente e o nosso coração, e aí vai gerando frutos diferentes. É essa transformação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E o pouco da libertação que eu já tenho experimentado tem sido extraordinário. E isso tirou um peso tão grande das minhas costas, porque eu nunca vou ser merecedora. E essa é a beleza da graça. Deus deu de graça algo que nós jamais poderíamos comprar com o esforço, não importasse o esforço que nós fizéssemos, nós nunca conseguiríamos alcançar esse padrão que Deus exigiria de nós se não fosse Jesus.
Jesus, ele é a pessoa perfeita. Ele veio para o mundo, viveu uma vida, nunca pecou. Ele foi o Cordeiro perfeito que se entregou no nosso lugar. E por causa dele, do sangue dele, do sacrifício dele, nós podemos acessar essa graça. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele comprou o nosso passaporte para o céu, né? Ele nos dá de graça. É só nós nos rendermos a ele, confessar ele como nosso Senhor e Salvador. Nós somos justificados pelo seu sangue e temos acesso a todas as riquezas espirituais liberadas nas regiões celestiais e somos filhos. Acho que o maior presente, principalmente para uma pessoa como eu, que não teve pai, é tão bom saber que Deus é meu pai e é um pai perfeito, que nunca vai me decepcionar, nunca. E que não importa o que eu faça, ele sempre vai me amar. E é muito lindo isso. É muito grandioso. E eu ainda estou nesse processo. Ainda preciso vencer a inconstância. E eu sempre tive por conta disso, eu sempre achei que eu precisava resolver tudo sozinha. Tudo eu tinha que fazer na força do meu braço. Que eu precisava fazer tudo sozinha. E no período do ano passado, eu quero trazer em um próximo vídeo, eu passei por um período muito difícil, questão financeira, e eu tentei resolver esse problema com a força do meu braço e nada do que eu fazia era suficiente para resolver. E aí eu tenho aprendido com o Senhor que eu não preciso resolver tudo sozinha, que eu nunca vou conseguir resolver os meus problemas sozinha. Lá em João 15, Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. E nós só vamos gerar frutos estando conectado com a videira. Jesus é a videira. E o Pai é o agricultor, é o Pai que nos cuida, é o Pai que nos poda, é o Pai que nos corrige, não porque Ele quer nos castigar, mas porque Ele nos ama. E como um Pai perfeito, Ele corrige. Então eu quis dar fruto sozinha. Eu quis gerar fruto sozinha. E Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então tudo aquilo que eu preciso vencer, eu só vou vencer quando eu me render a Jesus, quando eu entregar a Jesus, quando eu confiar isso a Jesus e falar: Jesus, eu não consigo sozinha. E aí sim, nós damos liberdade para que Jesus e o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus e o Pai, eles vão transformando a nossa mente e o nosso coração. Então a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é: arrependam-se. Não dá mais tempo de brincar, de ficar apenas indo na igreja, sabe? Eu me vi assim, se Jesus tivesse voltado até antes de maio, ou eu tivesse morrido, eu não tinha sido salva. Eu não teria ter sido salva. Eu era como as 5 virgens imprudentes, as 5 virgens tolas. Eu apenas fazia parte de uma igreja, mas eu já não tinha mais relacionamento com o Senhor. Eu apenas congregava ali, cumpria as minhas funções, mas meu coração estava distante de Deus. E o Senhor está nos chamando de volta para casa, de volta para o coração dele, para que a gente venha colocar tudo aquilo que ainda está nos prendendo diante dele, para que ele venha nos curar. Para primeiro que a gente venha acessar a salvação, através disso nós sejamos curados e nós sejamos libertos. E que nós venhamos trabalhar para ele, que nós venhamos, como a mulher samaritana, contar para todo mundo essa transformação, esse encontro, essa mudança, essa verdade tão extraordinária que a gente acessa. A gente quer contar para todo mundo, a gente quer que todo mundo saiba, e a gente quer que todos sejam salvos, alcançados por essa graça, por esse amor, por essa misericórdia. E hoje, todos os dias, eu agradeço a Deus. Deus, Pai, obrigada pela tua graça e pelas tuas misericórdias que se renovam sobre a minha vida todos os dias. Ainda dá tempo, amadas, de voltar para casa.
Amados, ainda dá tempo de voltar para casa. O Senhor está de braços abertos para receber os filhos perdidos, os filhos. E se você talvez nunca saiu de casa, mas está distante do Pai ou não conhece quem o seu Pai verdadeiramente é, volta, caia em si também. E saiba quem o seu Pai é e desfrute das riquezas, das maravilhas que Ele tem para nós. Amém? Até o próximo vídeo.